Saúde os irmãos na paz do Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor? Amém. Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Eu sei que Deus está conosco. Ele é fiel para nos abençoar aqui nessa noite. Meus queridos irmãos, podem ficar sentados, mas gostaríamos que os leitores da palavra de Deus abrissem as vossas Bíblias. O livro de Daniel, capítulo de número 3. Deus abençoe você, a sua família. A partir do verso 1. Quantos encontraram? Amém. Daniel, depois de Ezequiel, tá? Daniel você vai encontrar depois de Ezequiel. O rei Nabucodonosor fez uma estátua, vou ler lá, uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, mas que representa 27 metros de altura, e a sua largura de 6 côvados. E essa largura que nós chamamos aqui, ela tem mais ou menos uns 2 metros de largura. Então, uma estátua de 27 metros, imaginam, esse vão aqui da igreja tem aproximadamente na parte mais profunda 8 metros. Você imagina então uma estátua naquele tempo de 27 metros de altura e 3 metros de largura, só para você ter uma noção, ok? E levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. E o que aconteceu? Assim todos, né, o rei mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os capitães oficiais das províncias, que viessem à consagração da estátua. E aí nós vamos mais para frente, um pouquinho, no verso 7, que diz o seguinte: por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos, línguas, prostraram-se em terra e o adoraram, a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. E diz assim, mais, no verso 12, alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, aí cita o nome deles, no verso 12. Vamos falar junto? Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Muito bem, meus queridos irmãos, essa é a base do texto que nós tomamos aqui para a leitura nesta segunda com Deus. Se eu fosse dar um tema para nosso estudo aqui, nossa reflexão dessa segunda com Deus, em Daniel 3, tá? Onde você está com a Bíblia aberta, a fidelidade de Deus não pode ser negociada. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens, eles não estavam mais em Jerusalém, e eles estavam no exílio, longe de casa, longe do seu templo em Israel, né? Longe da cultura deles, vivendo em uma terra pagã, dominada pela idolatria e pela pressão espiritual. Esse é o contexto. Eu gosto sempre, na segunda com Deus, trazer o contexto de que estava acontecendo. E aí, dentro desse contexto de idolatria, talvez uma das maiores provas, pastor Temístocles, que eles tiveram ali, não é permanecer fiel quando as coisas estão bem ou fazendo a vontade do mundo.
A melhor e talvez uma das maiores provas da fidelidade seja servir a Deus quando as coisas dizem para você não servir. Quando o cenário é exatamente o oposto, aí que você precisa servir a Deus. Permanecer fiel quando estamos cercados por um sistema. Naquele caso ali, era Nabucodonosor. Alguns historiadores dizem que era a sua própria estátua, a 30 metros de altura, 3 metros de largura praticamente. Por que esse tamanho todo? Era a glória da Babilônia. Então, muitas vezes você pensa que as nossas cidades contemporâneas são maiores e melhores, mas nada se comparava à Babilônia do tempo de Nabucodonosor. E a Babilônia, ela tinha outro idioma, outra cultura, outros prazeres, outros deuses. Então, olha só, outro idioma, outra cultura, outros prazeres, outros deuses. Quando você pega toda essa situação, e você agora comparando com esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, você pode entender claramente que eles tinham tudo para se perder. Um projeto falido, um projeto que não ia dar certo, uma identidade apagada. Por que não? Veja bem, outra cultura, outros prazeres. Eles poderiam até de alguma forma estar escondendo a identidade deles naquele momento e dizer: aqui nós não precisamos mais servir ao Deus lá dos nossos pais. Muitas vezes um aluno, alguém, os nossos filhos, adolescentes e jovens passam numa faculdade e vão para outras cidades, e você faz aquela festa quando eles passam nos concursos e faz uma celebração. E algumas das vezes eu trago dentro desse contexto aqui para nós pais e alguns adolescentes presentes, mas principalmente os pais, ficamos felizes, mas os nossos filhos vão e parece que o que eles encontram lá fora, o nosso prazer, que era eles estarem levando aquilo que nós plantamos, não, quando chega lá fora, em outro estado, com outras pessoas, às vezes eles esquecem dessa semente e começam a viver os prazeres dessa Babilônia que eu estou falando aqui. Essa Babilônia que traz então outra cultura. E você manda um jovem de um jeito, manda o filho de um jeito, quando ele volta de uma forma completamente diferente. Aí vem, pastor, que muitas vezes até o arrependimento, porque o pai acha assim: olha, eu mandei ele para aquele lugar, para ele estudar, e olha como que ele voltou, totalmente doutrinado, totalmente conformado pelo sistema. E aí quando a gente vê exatamente isso aqui, o objetivo da Babilônia era claro. E qual é o objetivo da Babilônia? Apagar a identidade dos nossos filhos, apagar a identidade daqueles meninos. Então o objetivo é apagar a identidade, a forma de adoração daqueles jovens. Só que é exatamente isso que o mundo faz hoje. É exatamente dessa forma que o mundo age. Só que quando tem alguém determinado, alguém que escondeu a palavra dentro do coração, pode vir a tempestade que for, pode vir a cultura que for, pode vir o prazer que for, ele vai resistir a essas situações. A Babilônia, olha o que Deus fala aqui, a Babilônia não será capaz de apagar a história que foi construída quando os nossos filhos ainda estão dentro da nossa casa. É por isso que é necessário, aleluia, e eu sinto o Espírito Santo aqui, você orar com seu filho, você ensinar o seu filho, você trazer ele para a escola bíblica, você dizer para ele quem é o seu Jesus, você gastar tempo com ele. E muitas vezes nós não gastamos tempo com os nossos filhos, nós pegamos um pouco de tempo, não conversamos com ele, não perguntamos como que eles estão,
Se você não pergunta como que seus filhos estão, o mundo vai perguntar. É verdade, pastor. Vou repetir, porque hoje eu vim aqui para ensinar. Tem dia que eu venho aqui para transmitir multidões de bênçãos. Isso também é bênção quando nós estamos ensinando. Se você não perguntar para o seu filho como que ele está, o mundo vai perguntar. E sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim: eu não estou bem. E aí o mundo abraça e diz: você vai ficar bem. Eu te ofereço isso aqui. Eu te ofereço isso. Eu te ofereço as drogas. Eu te ofereço as bebidices. Eu te ofereço uma vida que realmente é ilusão. E aí quando a gente vê isso, o mundo tenta normatizar. Essa é a palavra que eu uso aqui nesta noite. O pecado. O mundo tenta normatizar o pecado. Esquece esse negócio. Alguns voltam até ateu. Alguns começam a desacreditar em Deus porque começaram uma faculdade. Aí começaram a ver lá sobre a teoria da evolução. Aí já não serve mais. Alguns tentam justificar, né, a ausência de Deus é ser ateu. Por quê? Porque o pecado que vem, a forma de ele não te condenar é você negar a existência de Deus. E quando se nega a existência de Deus é justamente para tentar esconder o que já foi corrompido. E aí o mundo tenta normatizar, tenta negociar princípios que são inegociáveis. É por isso que você tem que olhar o que o seu filho está vendo. Tem que pegar o celular de vez em quando e olhar, mesmo que ele não goste. Me dá cá o celular que eu quero olhar o que está acontecendo. Eu quero olhar se Babilônia não já entrou. Porque se Babilônia entrar, ainda há como você expulsar, porque você está como uma torre de vigia, como uma atalaia do Senhor. Olha com quem o teu filho anda. Olha com quem a tua filha anda. Tem que olhar. Olha com quem eles estão e como eles estão se comportando. Muitas vezes um comportamento fala mais do que palavras. Observação. Observe a forma como que eles estão andando. Se os seus princípios não estão sendo corrompidos. O mundo tenta convencer você de que, e tenta mesmo, igreja é uma bobeira. Para que igreja? Aquilo é coisa dos vossos pais, dos vossos avós. Santidade é um exagero. Se você se posicionar e se você colocar uma posição, eles vão te chamar de radical. Mas eu digo para você e ensino o seu filho: se ser radical é não se curvar na Babilônia, se ser radical é não se prostrar diante de uma idolatria. Quantos podem sentir que o Espírito Santo está aqui? Se ser radical é fazer a diferença no mundo de indiferença. É Deus que coloca na minha mente isso aqui. É fazer a diferença no mundo de indiferença. Isso é ser radical. E se estão chamando eles de radical, ei, eu quero dizer que o caminho está correto, está certo, porque está havendo um posicionamento. Não adianta querer se curvar. Não, nós vamos se curvar só um pouquinho, para dizer que nós nos parecemos, para dizer que nós somos amigos, para dizer isso, para dizer aquilo. Não, ensina a eles que não se pode se curvar. E aí existe algo poderoso nesses três homens. Primeiro, eles entenderam que, olha só que ponto, aonde que eles aprenderam aquilo? Não foi na Babilônia, queridos, não foi mesmo. A Babilônia fica a 1.700 quilômetros, 2.000 quilômetros de Israel. Não foi na Babilônia. Foi aonde que eles aprenderam a lei do Senhor? Em casa. Vocês vão falar comigo. Foi aonde que eles aprenderam a lei do Senhor? Em casa. Através de quem? Dos seus pais. Dos seus pais. Aquilo foi dentro com eles. Aleluia. E se você fizer
Eu estou pregando aqui o que o Senhor mandou, tá? O trabalho direitinho. O mundo não vai roubar os seus filhos. Não vai. Não vão roubar as suas crianças, as nossas crianças. Se nós continuarmos e fazer o trabalho certinho, o mundo não vai tomar as nossas crianças, porque na hora em que for necessário, eles vão se posicionar, custe o que custar. Então eles entenderam exatamente isso, que a fidelidade a Deus vale mais do que a própria vida. E aí Nabucodonosor, ele faz aquela estátua, multidões inteiras se curvaram, príncipes, sátrapas, prefeitos, e aqueles 3 não se curvaram. E quem sabe a pressão, hein? Rapaz, vocês vão ficar sem se curvar? Está todo mundo fazendo, só vocês que não. E muitas vezes é desse jeito. Ah, não tem problema não, pode fazer. Não pode não. Não pode não. Ah, até curva só um pouquinho, não, nem um pouquinho. E não abra mão dos seus filhos, diz aqui o Senhor nesta noite, nem 1 centímetro. E tem pessoas que pensam, eu não posso mais falar com ele, eu não posso mais falar. Pode falar sim, pode falar sim. Papai dizia para nós, mamãe fala até hoje, meu querido, uma palavra da minha mãe, todo mundo fica em silêncio lá dentro de casa. Uma palavra da minha mãe, todo mundo fica em silêncio lá dentro de casa. Eu lembro de papai dizendo assim, olha, vocês têm 30 anos, 20 anos, mas se precisar eu pego vocês. Falava ou não falava, queridos? Falava, mas a palavra nunca saiu desse coração aqui. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Não dá para você curvar só por fora, fala, não, eu vou aqui, mas eu vou guardar meu coração. Querido, não é isso. Deus quer posicionamento de servo do Senhor, independente do ambiente que você esteja. Posicionamento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. E aí, não, todo mundo está fazendo isso. A fidelidade de Deus, ela não pode ser negociada. Diante da morte, eles poderiam ter escolhido a vida, ficar vivo e renunciar à integridade a Deus. Agora veja bem, você acha que Deus se agradaria deles diante de uma situação? Não, eles escolheram passar pela prova. Ah, pastor, então tem que escolher passar pela prova? Sim. A palavra de Deus diz em uma das declarações mais fortes, que eu gosto de chamar de clássicos. Ele diz assim, Daniel 3, verso 17 e 18, os 3 dizendo, escute bem, levanta a mão aqui que eu vou profetizar uma palavra de livramento para alguém. Eu vou profetizar o livramento aqui. Em nome de Jesus, não vai ter acidente nenhum, pelo poder do sangue de Jesus, cadeias sejam quebradas. Em nome de Jesus, nenhum mal vai chegar na tua casa. Eu estou profetizando livramento para a sua casa, para você e para os seus filhos. Eu estou profetizando o livramento de Deus agora para a sua família. Laço de tragédia, seja quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Laço maligno, eu te repreendo pelo poder do sangue de Jesus. Eu tenho autoridade de Deus nesse altar para repreender. Olha o que dizem eles: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, Ele vai nos livrar. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, Ele vai nos livrar. Ou em outras versões, Ele tem o poder. Quando fala pode, Ele tem o poder de livrar. Deus tem o poder de dar livramento aqui nessa noite. Eu vou repetir, Deus tem o poder de dar livramento aqui nessa noite. Ele nos livrará. Aí a segunda parte é só fidelidade, porque a primeira já aconteceu. Quando você liberou a sua confiança em Deus, Ele já fez. Quando você liberou e eles liberaram a confiança em Deus, se Ele quiser, Ele pode nos livrar.
E se, quando eles dizem, e se eles não quiser, ele já sabe quem é o Deus dele. Ele já sabe quem é o Senhor. Você conhece o Senhor? Você conhece o Deus que você serve? Aí ele diz, e se ele não quiser, sabendo que ele pode fazer e que ele ia fazer. E eu vou provar isso dentro desse texto aqui. Se ele não quiser, aí ele não se refere a Deus. Porque tem gente que fica chateado com Deus. Senhor, porque isso, porque aquilo. Mas aqui diz a palavra o seguinte: fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Convicção. Você é convicto? Ser fiel até 2 anos, né? Ser fiel 5 anos, é isso? Tem gente que quer ser fiel 20 anos e depois não quer mais ser fiel. Quer ficar comendo as bolotas por aí do mundo. Quer agora com 50 anos de idade, 60 anos, pastor Ketes, agora quer ir para a Babilônia. Agora eu vou curtir a Babilônia. Separa da esposa, não sei o que, faz um monte de coisa. Aos 60, com todo respeito. Com todo respeito, os irmãos, estou chegando lá também, graças a Deus, amém, amém, vou chegar lá também, mas isso não é tempo de curtir a Babilônia, não é tempo de ter prazer na Babilônia. Na Santa Ceia eu fiz uma pergunta: a cruz mexe com você? Foi a pergunta que eu fiz, quando aquelas mulheres estavam ao pé da cruz. A cruz ainda mexe comigo, mexe com o senhor, pastor Ketes? Levanta a tua mão, fale assim: a cruz ainda mexe comigo. Quem mexe com você é a cruz, não a estátua de Nabucodonosor. Quem mexe com você e fica ao pé da cruz, não ao pé da estátua. Aleluia. Não ao pé da estátua. Porque se o Senhor quiser livrar, Ele é o Deus que dá o livramento. E aí a gente vê qual é o tamanho dessa fé. Eles não estavam servindo a Deus por interesse. Eu sirvo ao Deus de Israel. Não, eles estavam servindo a Deus porque eles aprenderam a servir ao Senhor. Eles não estavam servindo a Deus só porque Deus ia livrá-los, porque Deus ia. Eles estavam servindo a Deus ainda que Nabucodonosor mandasse aquecer a fornalha quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? 7. Está quente, pastor. Imagina 7 vezes mais. Irmãos, quantas vezes a fornalha precisa ser aquecida? Ou quantas vezes a fornalha pode ser aquecida? 10, 20, 30? O que está em você não vai sair nunca mais. O inimigo pode esquentar o forno do jeito que ele quiser, mas o que está dentro de você não sai nunca mais. Não sai nunca mais, não sai. Vai para a eternidade com você. Aleluia, glória a Jesus. E aí eu quero fazer aqui, né? Quem sabe a pressão é outra. Às vezes é até um momento de instabilidade física que nós vivemos tanto, de doenças, de enfermidades. E são provações, tribulações. Quantas provações, quantos aquecimentos podem vir? Mas o que está plantado em você, o que foi gerado em você, o que tem em você é a raiz. Você está enraizado. Então depois que você está enraizado, meu filho, acabou. Talvez a pressão seja por abandonar princípios que você considera tão bons, sagrados, e de repente começa a relaxar. Talvez seja uma perseguição silenciosa, talvez uma luta, ou talvez um pecado que está te acompanhando. Eu costumo dizer assim, que é um pecadinho de estimação que fica acompanhando, e fica mesmo. Se der legalidade, ele vai fazendo uma devassa. Cuide das raposinhas, né? De vez em quando eu uso esse texto de Salomão, que fazem mal às vinhas, porque a vinha está em flor. Ele não usa as raposas, ele usa raposinhas. Às vezes são coisas pequenininhas que está fazendo você se curvar diante da estátua, que você pensa assim, isso não tem problema não, isso não tem problema não. Quando você vai ver, meu irmão, você já está prostrado, ajoelhado, que dirá talvez até deitado, no pé da estátua. Pecado escondido,
Pecado sem confissão gera morte. Gera morte. Mano, eu estou congregando, pastor, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu vou e volto e tal. Se não tiver confissão, não tem como sarar. A cura só vem com confissão. Não adianta você ficar vindo em 20 segundos com Deus, fazer 10 campanhas aqui na frente, se você não confessar a vossa culpa. Irmão, eu não estou de conversinha com ninguém não, só estou falando aquilo que o Espírito Santo determina. Olha o que o Senhor manda falar. Portanto, confessai as vossas culpas, para o quê? Para que? Para que sareis. E essa culpa, muitas vezes, às vezes as pessoas pensam só em pecado, mas muitas vezes são coisas que a pessoa sente-se culpado. Muitas vezes uma pessoa passou por um abuso lá na infância, pode acontecer aqui. E a pessoa que passou pelaquela situação, ela que se sente culpada, e não fala para ninguém, e chora, e aquilo vem corroendo. Mas aí quando você chega diante de uma mulher de Deus para falar sobre essa questão, de um homem de Deus para falar essa questão, dependendo do contexto, ele vai dizer, ou ela vai dizer, eu vou orar por você, e essa culpa vai embora hoje. Ela não vai te acompanhar, porque o evangelho é isso. O evangelho é leveza. Ou talvez permanecer santo em um ambiente contaminado. Escute bem, foi o caso daqueles meninos. Permanecer santo em um ambiente contaminado. Permanecer santo é difícil para os dias atuais, para os jovens então, mas e temos exemplos bíblicos que podemos permanecer santos. Então esses meninos decidem permanecer santos num ambiente em que tinham tudo para ser contaminado. Então eu faço a seguinte exclamação: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Porque quando aqueles homens foram lançados na fornalha, escute bem, eu estou terminando, o fogo não destruiu nem um fio de cabelo deles. Quando eles foram lançados, escute bem, aí que vem a recompensa. Quando eles foram lançados na fornalha, o fogo, que queima tudo, né? Não destruiu nem um fio de cabelo daqueles homens. O fogo só queimou aquilo que prendia, as cordas. Mas o resto não. O resto não. Eles poderiam agora passear dentro do fogo. Eita glória! Aleluia! Você já imaginou isso? Passear dentro do fogo? Aleluia! Aleluia! Vocês podem cantar uma canção aí? Passear dentro do fogo, irmãos, é para quem é fiel. Não é passear. Eu tenho que... levanta a sua mãozinha assim, ó. Vou exortar da seguinte forma. Fale comigo. Não é passear no palácio da Babilônia, mas passeando no fogo, eu encontro o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Vamos cantar, entre no quarto aí do Paulo Neto, se louvou. Isso. Escute bem. Passeando no fogo é que nós encontramos o Senhor. Não é dentro do conforto. Não é no conforto, não é no luxo, não é nos prazeres da vida, é no fogo. É quando as coisas estão difíceis para você. Deus manda dizer isso para ti, aleluia, aleluia. É quando as coisas estão difíceis para você, é que é hora das amarras cair, é hora de você sentir livre. Dentro do fogo, Ele passeia junto com você. Aleluia. Levanta a mão assim, ó. Feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos
e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinto a glória, eu sinto a glória. Sinta a glória do Pai. Presta atenção nisso, olha. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Coisa linda, irmão. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a vida. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença. O fogo queimou as cordas, as amarras, que serão queimadas aqui nesta noite pelo poder do sangue de Jesus. Irmãos, no sábado aconteceu algo interessante aqui nesse altar. Uma irmã chegou aqui e disse: pastor, eu estou com essa enfermidade e tem me atrapalhado, mas eu senti que Jesus ia curar aquela irmã naquela hora, naquele momento, e que ia acontecer um milagre instantâneo. E eu chamei um presbítero para me ajudar a orar e falei: ora. E quando nós estávamos orando, eu senti que algo saiu. Algo saiu. E quando nós terminamos aquela oração, eu a despedi para o quê? Para o culto de ação de graça por bênção recebida no domingo. E aí ela veio e disse: pastor, fui eu que pedi o culto de ação de graça. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O fogo apenas vai queimar as amarras, as trapas, as tralhas, mas você não, você não. Deus passeia com você, você não. Você é protegido, você é protegida, você é cheia do Espírito Santo. Essa igreja é cheio do poder de Deus. Quem sente Ele aqui? E o mundo? E o rei? E o rei? O que fala? E o Senhor do mundo? Aí a Bíblia responde para nós o que fala. E a Bíblia diz que naquele cenário de fogo, eles passeiam livremente. Isso é ser crente. No cenário de fogo, passear livremente é coisa de crente. Irmão, você está passando uma prova. Tô. Aleluia. Irmão, não é possível. Você está passando. Olha para você. Você não está. Não, estou cambaleando não. Está cambaleando? Não, estou não. Mas irmão, que prova difícil é essa? Estou passando, mas não estou amarrado não. Eu estou livre, ó. Eu posso andar. Eu posso andar. Muitos não podem andar. Eu posso andar. Aleluia. Muitos não podem caminhar, mas eu posso. Se eu quiser, eu posso até marchar na presença do Senhor aqui, ó.
Se eu quiser, eu posso levantar minha mão e dizer: santo, 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 grande, aleluia, grande, 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 grande. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem sente a presença do Espírito Santo, ele passeia aqui na frente, mas vai lá atrás também. Isso é liberdade em Cristo Jesus. Isso é liberdade cristã. Eu posso andar, eu posso pular aqui, ó. Mas é Deus que manda falar isso. Seja livre em nome de Jesus. Caia por terra as amarras em nome de Jesus. Caia por terra aquilo que está te prendendo pelo poder do sangue de Jesus. Vai passear no fogo? Vai. Mas se alguém passeia junto com você, Ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar em momento algum. Em momento algum. Já estou terminando, queridos. Aleluia. Quem está comigo nessa palavra, fala comigo amém, bem forte. Fala de novo amém. Aí o rei vai olhar, os poderosos vão olhar e diz assim: quantos foram? Nós lançamos lá no fogo. Lançamos 3. Daniel 3:25. Ele diz: eu porém vejo 4. E eles estão livres dentro do fogo. Isso é coisa de crente, tá? Quem quiser pegar a visão espiritual pode pegar e levar para casa. Livres dentro do fogo. É isso mesmo, é Deus falando aqui nesse lugar. Livre dentro do fogo. E não é para reclamar mais. É isso aí, olha Deus falando para você que tem reclamado aí. Você está livre dentro do fogo. Não reclame, não reclame, não reclame, não murmure, porque você é livre dentro do fogo. Aleluia. Eu vejo 4 homens andando no fogo. E quem é o quarto? Tem gente que pensa sempre que lá vai ter pra sério. Aleluia. Tem gente que sofre a síndrome de solidão. Acha, eu sempre estou só, eu sempre, ninguém conversa comigo, eu sempre estou isolado. Aqui eu tenho base bíblica para te dizer: você nunca está sozinho, você nunca foi abandonado, porque aonde tem um tem 2, aonde tem 2 tem 3, e aonde tem 3 tem 4. Assim diz o Senhor. O homem viu 4, porque o quarto homem passeava junto com aqueles 3. Quem sabe você é um daqueles que está indo para a tua casa sozinho, serve a Deus sozinho nesse lugar. E às vezes você pensa: é Jesus que mandou entregar essa palavra. E aí você está indo dizendo: Jesus, muitas vezes com a sua Bíblia é para você, tá? Jesus, eu estou só. Aí Jesus vem responder um questionamento seu e dizer assim: filho, eu nunca te deixei só. Muitas vezes você não me vê, mas quem está passando pela rua, eles nunca vê você sozinho, nunca vê um, eles veem 2. Aleluia. Eles nunca vê você sozinho, eles vê 2. Glória a Jesus Cristo. Eu me lembrei de um testemunho maravilhoso da irmã, já contei isso algumas vezes aqui, mas vale a pena. O esposo era do exército. O esposo morreu. E ela tinha dificuldades agora para receber os seus direitos, pensão. O chefe máximo daquela unidade não atendia a irmã. E estava na dificuldade. E ela precisava ser atendida um dia. E ela orou: filho do homem, vai comigo.
Quarto homem da fornalha. Eu quero te convidar para eu conseguir passar dos primeiros sentinelas, que não me deixam entrar. E ela pega e vai e se dirige para aquele lugar. Oh, glória! Quem pode sentir aí a presença, levanta a mão assim. Fica com a mão levantada um pouquinho assim, que eu estou ministrando, estou profetizando para você. E aquela mulher, pastor, vai se aproximando ali daquela cancela. Quando chega na cancela, aquele sentinela começa a bater continência para ela. Ela passa, eles não perguntam o que está acontecendo. Quando chega na segunda sala, outro levanta e bate continência para ela. Quando chega na sala principal, um soldado abre a porta e ela entra na porta. E aquele comandante se levanta e bate continência para ela. Quando sente a presença do Senhor, e quando ela está saindo, aleluia, lá na porta, os sentinelas, os soldados que faziam a segurança perguntaram assim: quem é aquele homem cheio de medalha, cheio de patente que entrou com você aí dentro dessa unidade? Ele está aí, ele está aí, ele passa com você. Pode dizer comigo assim: vale a pena. É para falar forte. Quem pode falar vale a pena? Fale de novo: vale a pena. Eu posso ir para o fogo, mas ser preso jamais. Eu posso ir para o fogo, mas me prender ao mundo jamais. Eu posso ir para o fogo, pode estar quente, pode aquecer a fornalha, mas eu vou estar livre. Eu vou estar livre, eu vou estar livre, eu vou estar livre. E mesmo quando esse corpo meu esmorecer e eu não estiver mais aqui, a minha alma se alegrará no Deus da minha eternidade. Ou o mundo te prende aqui. Oh Deus, fique de pé agora. Ou você está tão apegado nas coisas do mundo que não consegue ver as coisas celestiais.